família que está, conosco nesse tempo, os nossos filhos já cresceram. De vez em quando alguém pergunta: seus filhos? Não, os meus filhos já cresceram, graças a Deus, que Deus os abençoe tremendamente. Aleluia. Vamos ler esse texto então? Achou aí? Divide a Bíblia com quem está do seu lado, com quem não tem uma para ler com você. Então, Romanos capítulo 8, versos 14 até o 17, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pega o princípio aí da palavra. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai, estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra, e Senhor, cremos na Tua palavra, que ela é poderosa, Senhor, para nos afirmar, ó Deus, tudo aquilo que nela mesmo já está registrado, Senhor, ou registrado, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, já ordenou pela Tua palavra, que não volta para Ti vazia, mas se cumpre, prospera. Por isso, Senhor, nós oramos para que sejamos edificados, encorajados, fortalecidos, possamos aprender mais, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu te peço neste dia uma bênção especial para os pais que estão nos assistindo, ó Deus, os papais que aqui estão, ó Deus, que a graça do Senhor venha sobre nós, os pais, para que possamos receber de Ti a sabedoria, conforme a palavra, para sermos cada vez melhores, ó Deus, cada vez mais cumprindo o chamado que o Senhor nos deu como pais aqui nesta terra. Muito obrigado, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma referência aqui a tanta gente que nos assiste hoje pela televisão. Aos domingos, os cultos ao vivo que são transmitidos a partir daqui. Eu quero deixar aqui os parabéns à Rede Super, à rádio, o pessoal que trabalha com a internet transmitindo, porque é uma bênção, é algo tão grande, tão tremendo. Se os irmãos não sabiam, aos domingos os cultos são acessados por pessoas, no mínimo por domingo, em 160 países. Você sabia disso? 160 países, no mínimo, nos acessam aos domingos. Existem grupos nos Estados Unidos que se juntam aos domingos para poderem estar juntos e acompanhando, assistindo. E eles assistem esse momento agora e depois fazem o intervalo, depois pegam a partir das 18 horas o outro culto. Então, nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, no Japão, em Portugal, eu estou falando de lugares onde pessoas já me ligaram, já me telefonaram aqui dizendo: olha, a gente acompanha e tal, é assim, assim, assim. Alguns ligam, pedem conselhos, pedem orientações. Eu quero abençoar vocês, aonde vocês estão, não importa. Que Deus abençoe vocês, a família, a casa de vocês. E a todos vocês que são pais, Deus os abençoe em qualquer lugar desse planeta Terra, amém. Que Deus abençoe aqui. Muitas vezes é alguém ali da rua de trás que está nos assistindo, não importa. Deus abençoe a todos que nos acompanham, amém. Então vamos lá na palavra do Senhor. Aqui diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós falamos de filhos, filhos só existem porque existem pais. E pais existem ou só existem porque existem filhos. E às vezes a gente fala da temática de pais espirituais. E alguém me pergunta: pastor, o que é necessário para a gente ser um pai espiritual? Eu digo:
Bom, para ser pai, o que precisa fazer para ser pai é ter filhos. Simples. É uma resposta lógica, né? O que eu faço para ser pai, para ser um pai espiritual? Você tem que ter filho espiritual. Mas nós queremos fazer uma referência assim maior sobre os pais biológicos. E depois o Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Mesmo em nossa cultura brasileira, nós temos, graças a Deus, ainda o costume de pedir a bênção ao pai. Mesmo nos tempos que nós estamos vivendo, que parecem muito, né, já não são nem modernos, são pós. Nós vivemos uma época que é chamado pós-modernidade. O que pode parecer careta para um filho pedir, não importa a idade do filho, pedir a bênção ao seu pai. E o pai diz assim: Deus te abençoe, vai com Deus meu filho, vai com Deus minha filha. Não é assim? Mas até faz um resumo, né? Bença pai, bença, né? Não é bênção, bença pai. E as mães não precisam ficar aí pensando, né? Porque, pensa mãe, não é assim? Pois continue fazendo isso. Pois continue fazendo assim. Amém? Então é costume de pedir bênção ao pai. Eu quero dizer para você o seguinte: cada criança em crescimento precisa possuir um pai, uma família e um futuro. Infelizmente, as nossas estatísticas mostram há um estado brasileiro que ele tem 6 milhões e pouquinho de habitantes, dos quais 2.700.000 pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Como que é importante? Então eu disse que cada criança precisa possuir um pai, uma família e um futuro. Diga isso. Toda pessoa precisa de um pai, uma família e um futuro. É claro que você que já ficou, né, marmanjo, né, já cresceu, né, você precisa de um pai hoje numa proporção menor, mas os filhos, as crianças precisam. Irmãos, como que é lamentável quando o pai, que na realidade pelo processo ou pelo princípio bíblico ele precisa ser o provedor da sua casa, não só o provedor físico, material, mas o provedor também emocional, provedor espiritual. E é triste quando nós, né, está aqui o pastor Washington, tem trabalhado nessa temática, irmãos, é tão triste. Às vezes eu falo com o pastor Washington, ele diz assim, né, no final da tarde, ou eu ligo, ou pessoalmente nós falamos, e ele diz assim: não, eu estou arrasado hoje. Atendi um caso aqui em que o próprio pai está abusando sexualmente do filho. E aí ele me conta e ficamos nós dois arrasados. Porque, irmãos, meu Deus, o que aconteceu com essa família? O que aconteceu com esse pai? O que aconteceu com os avós, que são os pais deste pai? O que foi que aconteceu? Eu tenho dito aqui que as nossas famílias, e a Bíblia quando fala nesse sentido de família, a Bíblia nos remete de 2014 ao ano 1800. Aí então você vai contando geração a geração até chegar em 1800. Porque ela fala, né, dos pais, né, fala de filhos, dos pais, dos tios, dos avós, dos tios-avós, dos bisavós, né, dos tataravós, e aí vai até você chegar ao ano 1800. E eu tenho dito aqui que o que nós somos hoje, nós somos a construção de que os nossos pais construíram.
Nós somos o que é na realidade a nossa família. Nós somos aquilo que nós aprendemos em casa, nós aprendemos, por isso que tem uma frase assim, né? De vez em quando a gente quer chamar a atenção dos meninos, olha, costume de casa vai à praça. Então, por isso que o costume tem que ser bom. Então hoje, nesta cultura pós-moderna, sempre encontro pessoas na faixa, e a nossa equipe no Rema sempre nós encontramos pessoas na faixa de idade de 30, 40, 50 anos, que estão tentando descobrir o que querem fazer quando crescerem na vida. Porque são pessoas que não conseguiram crescer, não conseguiram desenvolver na vida. E algo aconteceu na vida dessas pessoas. Quanta gente até de 60 anos não sabe direito o que vai fazer na vida, não sabe na realidade quem é, e aí não consegue avançar na vida. Porque eu disse que toda criança precisa de um pai, uma família e um futuro. Então essa pessoa não conseguiu se achar. Irmãos, já conversei com pessoas de 50, 60, até mais do que isso. Pessoas que não conseguiram frutificar na vida. Foi como terra estéril a vida inteira. Não conseguiu sair do lugar. A partir, principalmente, da última geração, se nós olharmos para o Brasil, Satanás ele tem arrancado sistematicamente cada uma das medidas protetoras de nossa cultura, as quais Deus estabeleceu originalmente. E podemos dizer que o nosso caso brasileiro, algumas culturas que Deus estabeleceu pela sua palavra, nós nem as perdemos, porque nunca as tivemos. E nós precisamos nos voltar, para a palavra de Deus. Eu vou mostrar assim mais para o final aqui um texto tremendo, é um texto profético, é um texto na Bíblia que nos chama para uma responsabilidade grande, uma responsabilidade maior como povo de Deus, entendendo que enquanto somos igreja nós não existimos para nós mesmos. Talvez essa seja a terceira, a quarta vez que eu falo essa frase aqui, e vou ficar falando ela até o final do ano. Nós existimos como igreja, mas nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos para o mundo, nós existimos para os fracos desse mundo, os necessitados desse mundo. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, o que eu disse? Eu vou repetir uma parte aqui. Sistematicamente, Satanás ele tem arrancado as medidas protetoras de nossa cultura, ou as medidas protetoras de uma cultura que é a cultura bíblica, a cultura de Deus, que traz cobertura, proteção e que faz a vida individual e a vida familiar ter sentido, objetivo e ter futuro, ter destino. Então a gente vê hoje quanta gente que não tem, que não conseguiu achar, são pessoas, veja bem, castradas da mensagem de identidade e destino de Deus. Nós temos hoje pelo menos gerações de pessoas sem identidade e sem destino. Eu diria que com as exceções, contadas as exceções, estes brasileiros que nem têm o nome do pai na certidão de nascimento, são pessoas de um perfil assim. Tem exceções. A gente tem visto algumas exceções lindas, tremendas aí. Vem comigo em Provérbios, nós vamos ler a palavra de Deus. Você leu comigo aqui, pois todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu posso dizer esse princípio, pois todos os que são filhos de um pai são guiados
por um princípio de Deus que está na vida do Pai. Amém? Provérbios, vocês estão caladinhos. Eu não gosto que vocês ficam caladinhos. Gosto do povo assim, mais barulho, né, tal. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A expressão aqui da lei são princípios, são valores, é a palavra de Deus. Amém? Escuta o que eu vou dizer, olha para mim. Quem está anotando, termina de anotar, olha para mim. A maior tragédia na terra não é a morte. Aí você fala para mim, mas o que é então? O que é mais tragédia do que a morte? Sabe o que é mais tragédia do que a morte? Uma vida sem objetivo. A maior tragédia não é a morte, mas é uma vida sem objetivo. A Bíblia diz que Jesus projetou você, que Deus projetou você antes da fundação do mundo. Vem em Efésios 1 comigo. Deus projetou você antes da fundação do mundo. Olha só que tremendo isso aqui. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da profecia da palavra, porque quando não há profecia, há corrupção. Por isso que tem que haver essa profecia, por isso que tem que haver homens e mulheres de Deus que profetizam, tem que haver a palavra sendo profetizada, né? Por isso que eu disse, né, aonde está amargo, aonde não é saudável na sua vida, use a palavra e profetiza, que você vai ver ficar saudável. Glória a Deus. Vem aqui em Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões, onde? Celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, o amado. Deus planejou você. Ele, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes da terra ser, né, o que nós conhecemos como terra, Deus, ele conheceu você. Você para Deus já existia antes lá. Você para Deus já existia, e Deus sabia que hoje você ia estar aqui nesse endereço, nesse lugar, assentado. Deus já sabia disso, é o que o texto diz, e outros textos também nos dizem. Quando nós olhamos para o Salmo 139, nós vamos ver uma expressão profunda do salmista. Deus nos escolheu, amém? A Bíblia diz que Deus projetou você antes da fundação do mundo. E queridos, eu creio que Ele intencionou através de seus pais introduzir poderosamente em você um objetivo e uma visão para a vida. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então diga assim: eu estou entendendo. Deus projetou, introduzir em você, colocar em você um objetivo e uma visão para a vida. Aí você pode dizer: ah, mas então os meus pais falharam. Cada um pode fazer a sua avaliação. Mas eu quero lhe dizer, aonde houve falha dos nossos pais, entrou a graça de Deus,
entrou esse favor lindo de Deus. Por isso que nós lemos o texto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o texto diz que os filhos de Deus são herdeiros de Deus e são co-herdeiros com Cristo. Filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então diga assim: eu fui criado por Deus, Ele já me viu, me contemplou antes de criar o mundo. Amém? E diga assim: nesse projeto de vida, o Senhor providenciou poderosamente, através dos pais, dos meus pais, um objetivo de vida e uma visão de vida. Deus é a fonte de tudo isso. Se os nossos pais falharam, Deus se torna a fonte e o canal para que hoje, na família de Deus, você possa ser abençoado. Porque Deus, Ele prometeu. Em Gênesis 2:12, o Senhor fala para Abraão que, olha, 2:3, eu vou abençoar, eu vou fazer de ti nações, Abraão, e eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua descendência, e eu vou abençoar através de ti, a partir de ti, todas as famílias da terra. E basta você ler Gálatas 3, que você vai ver a confirmação desta bênção. Você já está aí pertinho, olha aí Gálatas. Está aí, verso 7. Sei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Olha que tremendo aí, continua. Todos quantos, pois, são. Aliás, verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé? Então diga assim: eu sou abençoado com o crente Abraão. Amém? Você entendeu isso? Vem comigo em Isaías 46. Isaías 46, versos 9 e 10. Isaías 46. Todos acharam aí? Isaías 46, versos 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É Deus dizendo. E eu quero lhe dizer o seguinte: este texto é profético. Se você não sabe, a partir de Isaías capítulo 26, os textos são proféticos, como os anteriores. Só que você vai ver, né, que os anteriores já se cumpriram. Os versículos ou os capítulos de 26 até o final, em parte se cumpriram, em parte estão se cumprindo e em parte se cumprirão. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Então isso aqui é profético para nós. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela vai se cumprir no que está escrito aqui. E aqui diz o seguinte,
né? Nesse texto nós olhando, podemos tirar algumas conclusões, amém? Eu quero dizer para você o seguinte: a sua vida é prova suficiente de que Deus já tem em sua mente um objetivo da sua existência. Deus vai fazer cumprir o que Ele tem desde o princípio, desde a antiguidade. A antiguidade é princípio, desde lá de tempos, né? Deus, Ele vem anunciando, Ele vai fazer acontecer, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Qual que é a vontade de Deus? É algo que você precisa perguntar para Deus. Então diga assim: a minha vida, só o fato de eu nascer é prova suficiente de que Deus já tem em sua mente, em seu coração, o objetivo da minha existência. Glória a Deus. Amém. Ninguém é um acidente nesta terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: ei, você não é um acidente nessa terra. Você não é um acidente. Embora muitas pessoas em nossa sociedade se sintam assim e gastem toda a sua vida tentando descobrir e encontrar os seus objetivos, ainda que essa pessoa passe a vida inteira tentando encontrar o seu destino, encontrar o seu objetivo de vida, encontrar uma visão de vida, isso não significa que Deus não tinha um objetivo e uma visão para a vida daquela pessoa. Ainda que ela passe, gaste as suas energias. Mas veja bem, sabe por que tanta gente passa a vida gastando as energias, buscando encontrar? Sabe, isso é uma consequência. Olha bem por quê. Isso é uma consequência do fato de permitirmos que o império das trevas remova a proteção cultural de Deus e dos antigos caminhos de Deus sobre a nossa vida, ou sobre a vida da nossa família, ou sobre a vida da nossa linhagem familiar. E você quer ver algo que saqueou, no caso nosso brasileiro, o que já saqueou? Eu vou repetir isso aqui, olha, depois eu falo o que é. Olha só, vou repetir isto, tá? Quando uma pessoa vive uma vida sem objetivo, é consequência do fato de nós, como povo brasileiro, permitirmos que o império das trevas remova a proteção cultural de Deus e os antigos caminhos de Deus. O que significa proteção cultural de Deus? Quando você olha para a palavra e que você pode olhar os pensamentos de Deus, a moral, a ética, a estética do reino de Deus, essas coisas de Deus, elas vão trazendo sempre proteção. E você vê hoje na nossa sociedade, no caso do Brasil, né, essa cobertura, essa proteção, né, de família, essa proteção cultural. Sabe o que fala de gente para Deus? Quando Deus pensa em gente, Deus pensa em família. E cada vez mais a gente vê, e vemos os nossos governantes, nossas autoridades, desprovidas de qualquer raciocínio de Deus ou bíblico. Eles têm na realidade ajudado através, às vezes, de decretos, através de leis, derrubando, né, os conceitos, derrubando a situação que nós podemos chamar, ou derrubando essa cobertura cultural, né, de Deus, ou do reino de Deus, ou dos caminhos de Deus para nós.
E que Deus tenha misericórdia de nós enquanto povo brasileiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus. Então, olha, nós não podemos permitir isso. Diga assim: eu quero a proteção cultural de Deus. Eu quero os antigos caminhos de Deus na minha vida. Eu quero obedecer a palavra de Deus, porque a obediência faz a minha vida funcionar e ser bem-sucedida. Glória a Deus. Papai, vamos olhar um texto aqui, as mamães também, as irmãs solteiras também, todos nós, vem comigo para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32. Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo, eu quero essa parte aqui agora. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A família que conhece o seu Deus se tornará forte e ativa. O pai que conhece o seu Deus se tornará um pai forte e ativo. A mãe que conhece o seu Deus se tornará mãe forte e ativa. Amém? Vou trazer isso aqui, uma ideia para o singular. Quando você recebeu uma imagem interior e uma visão de sua identidade, do seu destino, você conseguiu, ou quando você recebe, você consegue empenhar-se para executar, sabe o que? Você consegue, você tem capacidade para executar as grandes façanhas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todo mundo que está em sua volta. A palavra façanhas aqui, ela é muito positiva nesse contexto que eu estou dizendo. Não é porque às vezes essa palavra pode ser usada numa conotação negativa, mas eu quero dizer de uma forma muito positiva. Então veja bem, quando você consegue entender que o que está escrito aqui, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ativo é que não está morto. Forte é que não é fraco. Então se torna forte. Então veja bem, né, olhando isso aqui, quando você recebe, ou quando você recebeu uma imagem interior e uma visão de sua identidade, de seu destino, você consegue empenhar-se para executar essas façanhas de Deus. Diga assim: todo propósito de Deus se cumpre na vida de um povo forte, de um homem forte, de uma mulher forte. Amém? Entretanto, enquanto isso não acontece, você é invadido e consumido por problemas do dia a dia. Eu não vou afirmar isso aqui de uma forma que fecha a questão, mas eu quero trazer um tanto de afirmativo nisso. Presta atenção. Quando alguém passa um ano inteiro lutando a vida, aí parece que quando consegue ajeitar mais ou menos uma área da vida, aí a outra já está toda atrapalhada, aí dá uma ajeitada, parece que nem terminou, aí sabe, aquela coisa que a pessoa passa o ano todo lutando, né, fazendo tentativas de realizar algumas funções da vida, do dia a dia, e está sempre confusa, sempre numa situação, parece que não sai tanto do lugar, e ela entra para um estado de estresse. Quando essa pessoa
ela está lutando assim, é porque ela está invadida, né, de problemas, ela está invadida de circunstâncias da vida, ela está invadida por situações que ela não consegue lidar. É claro que aqui todo mundo aqui lida fácil com tudo que vem. Não é? É claro que nós lutamos, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Não pensa que eu sou diferente de você, tantas coisas que há momentos que Deus tem misericórdia. Me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei onde é que a coisa vai parar. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei como que vai ficar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus nunca planejou ou intencionou que as pessoas gastassem tantas das suas energias emocionais apenas na rotina diária da vida. Uau! Deus não planejou isso. Diga assim: Deus não planejou para eu gastar muita energia, maior parte da minha energia emocional, tentando lidar com a vida. Você sabe o que é a depressão? A depressão é a falta dessa energia emocional para lidar com a vida no dia a dia. E é uma pressão emocional que vai espremendo a pessoa para baixo. E ela fica para baixo mesmo. E muitos ficam para baixo do cobertor e não quer nem sair, não quer falar com ninguém em algum momento da vida. E é isso então, veja bem, por quê? Porque essa pessoa gasta tanta energia, ela gasta tanta energia com a vida e de repente ela para e ela dá uma sacudida, ela faz um balançozinho de todo aquele esforço e ela vê que não tem sentido. E aí ela se sente deprimida, porque puxa, mas não tem sentido. Por que eu vou ficar aqui? Por que eu vou fazer assim? Então Deus não planejou isto. E eu quero dizer o seguinte, que muito menos Deus planejou que a vida se tornasse tão complicada como tem acontecido atualmente numa grande quantidade de pessoas. Deus não planejou isso. Diga assim: ai, que alívio. Ainda bem que Deus não planejou assim. Se Ele não planejou assim, então significa que tem uma saída. Ah, agora você está começando a gostar, né? Tem saída, diz assim: tem saída. Tem solução. Amém? Glória a Deus, né? Mas olha, infelizmente, sabe por que as coisas elas são assim, elas às vezes são tão complicadas, tá? Infelizmente, os antigos caminhos de Deus não se encontram mais intactos em nossa sociedade e na maioria de nós, né? E a maioria de nós vive como se estivéssemos morando em uma cidade pronta para ser invadida por inimigos. Você já percebeu como que nós vivemos com medo? Parece que a gente tem assim uma expectativa, um espanto. E é uma realidade, nós temos medo hoje da rua. Nós temos medo das esquinas, nós temos medo dos becos, nós temos medo, né, em tantos lugares, tantas situações, por causa do homem mau. Por isso que a gente sempre ora: Senhor, livra o teu povo do homem mau, do homem assaltante. Porque nós temos esses medos na nossa vida. E é interessante, às vezes vivemos assim, como fosse uma cidade assim, ela está pronta para ser invadida por inimigos, e tem uma coisa: ela não tem muros de proteção. A cidade está sem muro, a cidade está sem proteção. Nos tempos antigos, quando surgia uma cidade, olha só,
quando surgia uma cidade, até que se construísse uma muralha, que a cidade ia crescendo, ela ia tomando forma. Sabe o que acontecia? Ela começava a chamar a atenção de assaltantes, de ladrões, e até que construísse toda uma muralha em volta para perceber, para proteger, as pessoas não ficavam seguras. Mas conta-se a história de uma cidade assim, dos tempos bem antigos, porque as pessoas também, elas se fecham, dentro das muralhas, e havia uma certa hora em que os portões são trancados, ninguém mais entra, ninguém mais sai. E um dia um amigo de um amigo, ele queria saber onde foi que o amigo havia pescado um peixe enorme, sendo que o lago ou o rio da cidade, aonde dava peixe tão grande, era na realidade do lado de fora dos muros da cidade. E então ele contou um segredo para um amigo. Ele disse o seguinte: olha, é que como eu moro perto já da muralha, na parte tal, então eu fiz um buraco embaixo, e eu passo por ele, pesco na madrugada e volto, porque esse tipo de peixe grande só se pesca na madrugada. Aí um dia, aquele amigo do amigo resolveu também fazer a mesma coisa, e um contou por outro, e muitos começaram a fazer os buracos, e um dia, o que você acha? A muralha desmoronou. É assim muitas vezes na nossa vida. Deus constrói as muralhas de proteção em nossa volta, através dos princípios da sua palavra. E sabe o que a gente vai fazendo? Nós vamos fazendo alguns buracos, porque há alguma coisa que fora dessa proteção, desse lugar fechado de proteção de Deus, que nos atrai, que nós achamos que nós precisamos. E então nós fazemos concessão, nós negociamos algum princípio da palavra, nós negociamos alguma parte da palavra, nós vamos fazendo concessão, nós vamos abrindo partes da muralha. E um dia a muralha desmorona. Sabe, nós vamos fazendo essas concessões, nós vamos negociando hoje um princípio. O que tem? Todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo age assim. E aí a gente não sabe depois o que aconteceu, a gente não consegue explicar. Então, uma vez que a muralha era construída, era interessante, as histórias das cidades de muralhas, elas mostram que os poucos, depois que construía-se a muralha, poucos inimigos eles tinham que enfrentar, ou até mesmo nem viam os inimigos. Poucos inimigos. Você quer enfrentar menos luta no dia a dia? Você quer gastar menos energia emocional? Você quer gastar menos energias espirituais na sua vida? Peça a Deus para construir a verdadeira muralha dele em volta da sua vida, da sua casa, da sua família, a partir desse material de construção que se chama Palavra de Deus. Amém? E aí você verá a proteção de Deus, a cobertura de Deus, porque os princípios de Deus, queridos, eles são como muros de proteção à volta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que nós temos, de tudo que leva o nosso nome. Consegue entender isso? Nós não podemos negligenciar. Voltando aqui, quem tem a vida tão complicada, do jeito que eu falei, gasta tanta energia e não sai muito do lugar, pode até estar num quadro depressivo. Eu quero convidar você a avaliar sua vida profundamente
Eu quero convidar você a ver a sua vida profundamente, porque pode ser que você esteja sem essas muralhas, e sem as muralhas de proteção. Sabe o que acontece? Você também gasta muita energia para enfrentar os inimigos que vêm contra você. Sem essa muralha, você gasta muita energia para defender a você mesmo e a sua casa. Os irmãos estão tendo entendimento disso? Vamos lá para Isaías 52 e nós vamos caminhar para o final. Isaías capítulo 52. Que texto poderoso esse de Isaías 58, aliás. Isaías 58. Amém. Achou aí o verso 12? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas, caminhos, restaurador de caminhos, para que o país se torne habitável. Que texto tremendo, né? Que poderoso esse texto. Olha o que está escrito aqui: os teus filhos. Você pode dizer assim: pastor, quando eu olho para os meus avós, glória a Deus porque você nasceu e veio da família que você veio. Mas se nossas famílias antes de nós nunca conheceram a Jesus, então nunca conheceram o caminho da verdade, porque Jesus é a verdade. Nunca conheceram o caminho da vida genuína, porque Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o grande reconciliador dos filhos na terra, para levar os filhos para o Pai Celestial. E tudo aquilo que nós não recebemos dos nossos pais, e muitas vezes nós erramos como pais, nós não soubemos como tratar com os filhos, porque nós não aprendemos com os nossos pais. Os nossos pais não aprenderam com os pais deles, que são os nossos avós. Sem falar que muitos dos nossos pais, que são pais, avós, bisavós, tataravós, foram pessoas sem alianças com Deus, sem temor a Deus, envolvidos com muita feitiçaria e muita idolatria. Isso significa o quê? Que nós precisamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, deixando lá no capítulo 4, verso 22, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, jogue fora o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem. Ou seja, vamos lá para o texto. Vamos lá, Efésios 4. É hora que não vai, né? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, verso 22, 4, 22, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui renoveis a mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, tudo que é do nosso passado tem que ser desfeito,
tem que ser jogado fora. Porque em Jesus nós começamos uma nova vida. É como virar a página, que a gente diz, vira a página, né? A história de antes de Jesus e a história a partir do tempo que nós encontramos Jesus. Amém? Então nós entendendo isso, eu quero dizer a você, meu irmão, o texto que nós lemos de Isaías nos leva a pensar. Eu creio, irmãos, que há uma proposta hoje. Nós tivemos e começamos a pensar e ver como vamos trabalhar de um plano de família, porque nós queremos ser 1 milhão de famílias crentes que vivem poderosamente segundo os princípios de Deus, para que 1 milhão de famílias cheias de Deus seja sal e seja luz nesta terra, para influenciar outras famílias nessa nação, para que nós possamos impactar a nação brasileira. E se você é família, tá? No sentido de marido e mulher e filhos, você pode fazer parte desta estatística, desta lista de 1 milhão de famílias. Ah, mas eu sou solteiro. Você pode também fazer parte deste 1 milhão, né, de famílias, porque eu creio que Deus quer que todos nós sejamos pessoas influentes em toda a nossa sociedade. Amém? Eu acredito que Deus nos está chamando nesta geração para sermos o povo que vai reconstruir as muralhas que foram deixadas em ruínas. Quando nós lemos aqui, queridos, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Depois diz assim: será reparador de brechas, restaurador de veredas, de caminhos. Querido, sabe o que eu creio? Que nós temos na nação brasileira as muralhas muito danificadas, partes nem existem, partes nunca existiram, e Deus precisa construir e reconstruir muralhas que foram deixadas, sabe? Esta muralha da moral, esta muralha desta cultura de cobertura de Deus, para que nós possamos ver no futuro dias melhores, nossos filhos possam ver dias melhores, viver dias melhores nessa nação, fazendo parte desses dias melhores. Amém? Glória a Deus. As brechas nas muralhas podem ser restauradas, e os caminhos antigos de Deus. Amém? Eu quero falar para você, pai, para nós, né, pai, mas para você, mãe, vocês que têm os filhos menores principalmente, eu quero desafiar você, para que você possa conhecer pela palavra de Deus os 7 princípios ou as 7 fases de desenvolvimento de seu filho, pela palavra de Deus. Não vou falar o que é, mas eu vou deixar para você. Você pode vir para o Ministério Vida em Família, você pode vir especificamente para a escola de pais, que você vai aprender sobre os filhos. Você vai aprender, né, como lidar com os filhos, os desenvolvimentos de seus filhos. E eu quero dizer para vocês, filhos, tem filhos aqui? Todos nós somos filhos. Conheça o Pai Celestial e o seu amor. Conheça profundamente o amor de Deus através das Escrituras. Ainda que teu pai e tua mãe, ainda que tenham te abandonado, o Senhor diz na sua palavra: eu, Senhor, jamais te abandonarei. E Deus diz que será contigo, será conosco. E o último texto que eu quero mostrar para você está em Efésios 6. Para nós que somos filhos, Efésios 6 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém, glória a Deus. E eu quero por último dizer
O casamento, preste atenção nisso, o casamento é o alto valor de proteção para os filhos. O casamento é o alto valor de proteção para a vida dos filhos. Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Esses dias eu tenho, às quintas-feiras nós temos ministrados, é um culto chamado Culto Família em Foco. E nós temos ministrado lá no tabernáculo, lá embaixo. Nós temos ministrado muito na temática de família. E Deus tem nos mostrado grandes e profundidades, riquezas da sua palavra em relação à família. Você está convidado para vir, para estar conosco ali. Amém? Então, casamento é algo de alto valor de Deus, e isto protege os filhos. Glória a Deus. O casamento, ele é parte da construção de uma muralha de cobertura na vida dos filhos. E o grande êxito de um casamento depende da esposa, do marido, mas depende muito mais do marido do que da esposa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Ore assim comigo. Senhor, que bom eu saber que sou teu filho, sou guiado pelo teu Espírito, eu sou herdeiro do Senhor, eu sou co-herdeiro com Cristo. Senhor, tudo que é teu é meu, tudo que é de Jesus, meu irmão mais velho, também é meu. E o Senhor Jesus já me abençoou nas regiões celestiais com bênçãos, tremendas bênçãos. Por isso eu agradeço a Ti, Pai. E eu quero agradecer a Ti também pelo meu pai biológico. Eu quero agradecer a Ti pelo pai que eu tive, ainda que ausente na minha vida. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Mas eu me apego ao Senhor, que é meu Pai celestial, para que o Senhor me mostre a cada dia um caminho de futuro. E o caminho de futuro, ele é protegido. A vida de futuro, ela é protegida pelas muralhas da moral do reino de Deus, da espiritualidade do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus realizou grande obra para que eu pudesse hoje desfrutar da sua presença, desfrutar da sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Fica ainda com os olhos fechados, vamos orar. Papai celestial, o texto diz Abba, Pai. Abba quer dizer Pai, juntando fica Papai. Por isso nós podemos dizer Papai celestial. O Senhor nos tem dado exemplo da Tua palavra, e na Tua palavra como sermos Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina cada dia mais, nós os homens como pais, incluindo, Senhor, todos os homens pais que estão nos assistindo agora. Nos ensina, Senhor, a ser pai. Nos capacita, Senhor, com esta unção de paternidade. Coloca, Senhor, um manto de paternidade na nossa vida, sobre os nossos ombros. Senhor, renovando, Senhor, esta unção a cada dia, para que possamos ser pai.
E queremos, Senhor, sim, queremos, ó Deus, a Tua presença. Embora somos pais, homens, Senhor, mas temos o Senhor como nosso Pai maior, como o nosso Pai exemplo, como o nosso Pai acima dos pais. Tu és Pai dos pais. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor. Porque, Senhor, o Pai é o que traz identidade, destino na vida dos filhos, é que mostra um objetivo e uma visão para a vida. Senhor, como é tremendo, Senhor, como o Senhor fez, como o Senhor na realidade imbuiu, abençoando o homem, Senhor, para que ele pudesse ter, Senhor, essa capacidade de ser o provedor em todas estas áreas. Ó Deus, na área física, na área emocional, espiritual, afetiva, Senhor, e cremos, Pai, que esse é o objetivo que o Senhor tem para nós como pai de família. Senhor, o objetivo de trazer visão, o objetivo, Senhor, de trazer objetivo para a vida dos filhos, e também, Senhor, trazendo o objetivo e uma visão para a própria vida da esposa, que é a mãe dos filhos. Por isso, Senhor, nós oramos, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, e eu quero te pedir, Senhor, abençoe aqui os casamentos, abençoe, Senhor, os relacionamentos, Senhor, os relacionamentos que talvez possam estar há anos. Às vezes, Senhor, uma esposa pode estar há anos, um marido há anos, esperando, Senhor, o relacionamento melhorar. Mas tudo pode mudar, tudo pode melhorar, tudo pode ser transformado, porque o Senhor é o Deus transformador. Oramos para que, Senhor, cada família seja assim, ó Deus, tomada pela Tua mão, ensinada pelo Teu Espírito, e ó Deus, também envolvida pela graça de Jesus. E que, Senhor, cada família que seja vencedora. A família perfeita, Senhor, é a família unida, a família que vai para Deus e busca e vence cada etapa que precisa ser vencida. Essa é a família vencedora, Senhor. Não é a família perfeita a vencedora. E na realidade, Senhor, a família perfeita é a família que depende de Ti. É a família que depende da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Pai, crendo que o Senhor está conosco, enquanto o povo do Senhor, enquanto famílias benditas do Senhor. Amém. Então Deus abençoe a você, Pai. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo nosso dia, né? Que Deus nos abençoe. O que eu estou dizendo? Vocês vão aprender. O que estou dizendo? Vocês aprenderam, vocês só esqueceram. Eu estou dizendo, né, que Deus nos abençoe como pais. Eu estou dizendo que Deus nos aumente o seu poder para que possamos ter sucesso, êxito, sermos fecundos, sermos multiplicadores e sermos prósperos na vida e em tudo o que colocarmos as mãos para fazer. Amém? Então, para todos também, para as irmãs, né? Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final. E eu creio que uma das coisas maravilhosas que nós podemos fazer na nossa vida é sairmos de um lugar para outro lugar. Que lugar é esse? Eu acredito que um dos milagres mais tremendos de Deus na nossa vida foi para aqueles que já assim fizeram a entrega de suas vidas a Jesus, reconheceu Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. O maior milagre foi ter sido tirado do império das trevas, de pura trevas, de morte, e transportado para o reino da luz, o reino de vida e de amor de Deus. Amém? Você crê nisso? Você concorda comigo? Esse é um milagre tremendo.
Isso aconteceu por causa de intercessores, homens e mulheres de oração. Nós nascemos de novo, fomos gerados. E eu quero dizer para você, de repente você que veio aqui e que não fez essa entrega a Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, você pode não perceber. Você está vendo o sol, ainda está lá fora, está de dia, está claro. Mas aquele que não fez essa entrega, declarando com seus lábios e crendo no coração que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de todo homem perdido e pecador, você ainda está perdido, você está em trevas. Mesmo você vendo a luz do sol, você está em trevas e você ainda não alcançou, não irá, não tem condições de estar indo para a presença de Deus Pai. E eu quero convidar você para fazer uma entrega ao Senhor Jesus da sua vida. Convidar você para entregar o seu caminho e deixar que Ele venha guiar você. E eu quero orar por você. Para isso, então, eu quero abençoar você, mas eu quero saber onde você está, levantando a sua mão. Então você quer fazer essa entrega? Eu digo, mesmo que você não queira tanto, eu quero dizer para você, você precisa fazer essa entrega. Você aí que está nos assistindo, você precisa fazer essa entrega. Entregar a tua vida, o teu caminho, declarar que Jesus é Senhor, Salvador, que você ainda está perdido e você quer ser achado, encontrado em salvação pelo Senhor. Levante alto a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero trazer algo, Vocês estão fazendo isso aí, amém? Vocês duas, Deus te abençoe. Aonde temos as outras pessoas aqui embaixo, levante alto a mão, faça eu te ver aqui, para que eu possa abençoar a sua vida. Esse é um momento que está ali o moço, Deus te abençoe. Aonde temos outras pessoas, levante alto aí para que eu veja você. Amém. Em cima tem mais alguém? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, vem cá, moço, pertinho de mim, vocês duas, por favor, sem constrangimento nenhum. Vocês podem vir aqui. Nós vamos orar por vocês. Já pode trazer sua bolsa, vem, nós vamos orar. Nós vamos abençoar vocês aqui bem de pertinho. Venha que Deus vai abençoar vocês de maneira tremenda. Glória a Deus, Vem cá, não fica aí não, vem cá. Não seja tímida, pode vir aqui, Deus vai abençoar você muito tremendamente. Glória a Deus. Nós já vamos orar também terminando. Traz aqui os pedidos de oração, Anadílio. Nós vamos abençoar. Nossa equipe já esteja aqui. Quero mulheres da equipe, rápido aí, ó. Aleluia, amém. Glória a Deus. Estamos aguardando, elas vão chegar aqui. Ela vai chegar aqui, Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final, Eu gostaria, se algum papai não recebeu esse pôster, muito bonito, se algum papai chegou depois, a gente pode estar te entregando, Amém. Quem papai que não recebeu um pôster desse aqui, ou um postal, Vem aqui. Irmãos diáconos, por favor, podem fazer o favor. Irmãos diáconos, diaconisa, pode trazer aqui. Fica com a mão levantada, um cartãozinho desse aqui, ó. Para quem não recebeu, papai que não recebeu. Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém. Que bom que vocês vieram, Nós vamos orar. Eu quero convidar vocês para fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero mais gente da equipe aqui, gente do Rema, por favor. Isso. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Repitam comigo essa oração, dizendo assim: Senhor, Deus Pai, eu entendi o que eu ouvi, e eu sei, eu preciso da salvação. Eu estava perdido. Eu quero hoje, agora, ser transportado das trevas
para a luz do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Por isso, neste momento, eu convido Jesus para vir, entrar no meu coração, fazer morada dentro de mim. Eu convido Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu preciso de Ti, Jesus. Me recebe como filha de Deus, como filho de Deus. Me recebe. Em nome de Jesus eu oro. E eu peço também que o Senhor perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser contado no dia de Cristo entre os salvos daqui da terra. Eu oro no próprio nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora nós vamos orar. Levante as mãos para cá, todo o povo de Deus. Nós vamos orar por essas pessoas. Amém. Então nós vamos declarar assim juntos: nós, o povo de Deus, recebemos estas pessoas no amor do Senhor. Nós queremos que a partir desse momento sejam também chamados de irmãos, porque nós temos um Pai celestial que nos ama, e é Ele que faz crescer a sua família. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos a casa, a família dessas pessoas. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Que bom, aleluia. Nós queremos abençoar vocês. Eu quero que você siga a orientação da nossa equipe aqui, Então orienta, Elaine, orientem aí, Nós queremos conhecer vocês de perto. Amém. Chegamos ao final de mais um momento, no domingo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, os irmãos do som, da gravação aqui, da Rede Super, Rádio Super, internet, os diáconos, o louvor, os irmãos da dança. Vamos orar então. Levante as suas mãos. Você vai ter uma semana muito abençoada. O que eu estou dizendo? Você vai ter uma semana cheia de poder de Deus, para você ter sucesso, êxito em tudo que você colocar as mãos. Vai multiplicar, vai prosperar tudo que você colocar as mãos. Pai, obrigado, Senhor. Nós oramos, Pai, por esses pedidos que temos aqui agora diante de nós. Senhor, sabemos que o Teu poder, Senhor, é mais do que suficiente para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que os pedidos que estão escritos aqui, conforme o conselho da Tua vontade, conforme, Senhor, o poder, o Teu poder que opera em nós. Então, Senhor, nós te pedimos, vem de encontro a essas pessoas, vem de encontro, Senhor, às necessidades delas, no nome de Jesus nós oramos, amém. Pai, que cada pessoa que está aqui agora com a sua mão levantada, Senhor, dizendo, a expressão da mão levantada significa, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, sem o Senhor nada somos. Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa, abençoa a família, ó Deus, abençoe tudo que colocarem as mãos sim para fazer, ó Deus, e que o Senhor livre cada uma pessoa aqui com sua família do homem mau, do homem violento, do homem assaltante, ó Deus, e que a graça do Senhor, a revelação da Tua palavra seja conosco ao abrir da Tua palavra durante essa semana. Oramos no nome de Jesus, dizendo, a Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então cumprimente quem está do seu lado, dá um tchau, dá a paz do Senhor. Domingo que vem estaremos juntos no nome de Jesus.